Fala galera, então resolvi gravar mais um vídeo falando sobre o que é a timidez. Eu tinha gravado um outro vídeo explicando sobre o que realmente ela era, e hoje eu vim falar um pouco sobre como superar, né? A gente tenta estar sempre em busca de achar formas de que a gente possa finalmente superar a timidez. E o que é que a gente pode fazer para que a gente venha conseguir superar? E na minha jornada de tímido, como um tímido, eu também passei por isso, por essas coisas, como superar, o que é que a gente podia fazer para superar. E acabei encontrando, na verdade não uma fórmula, mas o jeito mais prático, o jeito mais simples e a única maneira de que realmente você supere. Que é quando você sabe que tem isso, você sabe que tem isso, mas você sabe que você precisa superar. Então só tem uma única forma bem simples de superar. Você precisa começar pequeno. Eu entendo muito que você tenha certos problemas, você talvez tenha problemas em falar com amigos, com os pais, ou qualquer outra coisa desse tipo, mas para superar de verdade, você vai ter que começar pequeno. Não adianta você querer superar logo tudo de uma vez, querer que tudo vá embora logo assim no primeiro momento, porque não vai acontecer, sabe? Quando eu era tímido, hoje eu sou um ex-tímido, como eu gosto mesmo de dizer, e na minha jornada pela timidez eu sempre quis, sabe, superar tudo, enfrentar meu maior medo, e tudo de uma vez, queria tudo de uma vez, queria que tudo ficasse bem logo de uma vez. O problema é que não acontecia, sabe? Cada vez que eu mais tentava superar tudo, mas eu quebrava a cara, mas eu errava, mas eu fazia tudo errado. E não ia passando, não ia melhorando, não ia, sabe? Não acontecia. Até que eu percebi que, se eu queria superar a timidez, eu percebi isso num texto que eu li num blog, depois eu posso até colocar o link pra vocês aqui. E eu percebi que se eu quisesse superar mesmo, de verdade, a timidez, eu precisava começar pequeno. Eu precisava encontrar uma coisa, uma única coisa, que me ajudasse a superar. E aí, com essa coisa, eu ia começar a batalhar. E batalhar nessa coisa. Até que, depois de um tempo, sim, eu poderia tentar outras coisas. Poderia tentar enfrentar medos maiores. E eu descobri que essa coisa não precisava, era para ser uma coisa só, mas não precisava ser o meu maior medo, porque a gente tem sempre aquela coisa que é o maior medo, sei lá, falar em público, alguma coisa desse tipo. Mas eu percebi que precisava começar com uma coisa, escolher uma única coisa, uma única ação para fazer, e com essa única ação você começar pequeno, sabe? Não pegar logo a coisa que te dava mais medo, pegar uma coisa simples, sabe? Tipo, dar bom dia na rua, falar com alguém que você conhece, chamar um amigo para bater um papo, algo desse tipo, alguma coisa pequena que não dê tanto medo a você. Eu, particularmente, comecei dando bom dia, ou boa tarde, ou boa noite ao cobrador do motorista, quando eu ia pegar o cobrador do ônibus, quando eu ia pegar o ônibus. E aí eu dava chegava lá, né, para passar o cartãozinho, né, para poder andar no ônibus, e na hora eu dava, opa, bom dia, aí ele respondia bom dia, eu passava o cartãozinho, boa tarde, boa noite. E sabe, no começo isso era bem difícil. No começo dar esse bom dia, esse boa tarde ou esse boa noite era bem difícil. Até que com o tempo eu fui melhorando, fui praticando mais, fui fazendo e as coisas foram melhorando. Claro que no começo também é aquela coisa, na primeira vez que eu disse, bicho, deu medo, muito medo. Pode parecer simples para outras pessoas que não são tímidas, mas para mim, bicho, dizer bom dia, boa tarde ou boa noite para um desconhecido era muito. Mas eu comecei. E o importante era, quando eu não dava, eu sempre tentava dar, mas tinha vezes que dava medo e eu não conseguia. E quando eu não dava bom dia, boa tarde, sei lá o que for, eu sentia aquele, poxa, bicho, mas eu me comprometi a dar o bom dia, boa tarde, boa noite, e não tô dando, como é que pode ser? E aí eu percebi que eu precisava continuar dando bom dia, boa tarde, boa noite, e eu batalhando nesse bom dia, nesse boa tarde. E até que foi melhorando as coisas, e eu consigo. Hoje eu dou bom dia, boa tarde, nem penso muito para falar. E no começo também era difícil, porque nem sempre o cara vai te responder, pô. Quando eu dava bom dia, boa tarde, ou boa noite, às vezes o cobrador não respondia, o cobrador do ônibus ele não respondia. E aí fica aquela, poxa, eu dei bom dia, boa tarde, ele não responde. Hoje eu dou, se ele quiser dar, ele dê, mas eu sempre dou o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Quando também entro em locais que não conheço as pessoas, eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe, isso foi entrando, isso foi me acostumando. Mas o primeiro passo é começar a escolher algo simples, que não te dê tanto medo, e aí começar bem pequeno, vai aos pouquinhos, tenta. Quando você não conseguir falar, saiba que você não conseguiu, e vai tentando melhorar isso com o tempo,
Porque com o tempo isso vai ficando, ó, bem fácil, pô. Vai chegar um dia que você vai falar e nem vai perceber. Então começa pequeno, escolhe algo simples e começa pequeno. Começa a batalhar nisso para poder superar a timidez. Então, você gostou desse vídeo, dá like no vídeo, compartilha todas essas coisas. Se vocês gostarem desses vídeos que eu tô fazendo falando sobre timidez, eu posso continuar fazendo eles, gravar outros, né? Se tiver alguém tímido disposto a superar a timidez. Mas é isso e valeu e quem sabe até a próxima.